o dobro de dinheiro em circulação. Não, é uma coisa que os economistas tentam disfarçar, mas no mundo é bem lógico. Você tem dois copos de 10 reais, cada copo vale 5 reais. Você tem dois copos de 20 reais, cada copo vale 10 reais. E os copos são a capacidade produtiva. É um negócio assim muito aritmético, assim, se você aumenta o dinheiro em circulação e você não aumenta a capacidade produtiva de uma maneira equivalente, as coisas vão subir de preço. Mas, cara, a gente já tá 2 horas e meia, então deixa eu começar a encaminhar pra pergunta do povo, senão. Quer dizer, eu tenho tempo na real, mas a gente tinha combinado de ficar em 2 horas, então deixa eu ir puxando pra parte das perguntas. Começando com a Madu. Ela começa falando que o Paulo é tudo, com vários ozinhos, aquela coisa bem zoomer, assim. Tipo, concordo, Paulo sangue bom. É, comente o caso do Peter Todd, que diz que pode criar inflação se necessário no Bitcoin, porque os mineradores podem não só viver com a taxa de transações. Sabe, aquela pergunta assim, daqui a em 2140, quando o, a remuneração pro bloco tiver ido a zero, a rede vai continuar viável só com as taxas de transações? Você acha que a gente vai precisar começar a inflar o estoque? Você tem alguma visão sobre isso? Cara, a minha visão é que eu acho que a gente vai partir para um processo onde o que mais vai valer em si é o espaço dentro do bloco. Então, você ali dentro daquele bloco, uma vez eu vi uma palestra numa conferência que eu fui que a coisa mais imutável da humanidade é a blockchain, do Bitcoin. Então, cara, o que você escreveu ali é imutável. Então, o que está ali não tem como você mudar. Então, o que de fato vai gerar muito valor, vai ter muito valor, é o espacinho que você tem dentro do bloco. E aí eu entendo, a minha visão, é que esse caminho vai ocorrendo, e aí, nesse sentido, as taxas de transação vão ficando cada vez mais relevantes para que isso possa acontecer. E precisar gerar inflação em cima e mudar o código, cara, eu acho que isso gera problemas, problemas graves. Mas, vamos lá, cara, quando que isso pode acontecer? 2000 e vamos botar uma data aqui, hipotética, 2000 e 140? 2000, não, cara, vamos botar antes, 2060. Como que vai estar o mundo em 2060? A gente não sabe, a gente não sabe como que vai estar o protocolo, como que vai estar tudo acontecendo. Assim, eu sou extremamente bullish, eu espero e quero, acho que de fato o Bitcoin vai para sempre sobreviver, mas a gente sabe que vai ter muito problema ao longo do caminho. Como o Transleitão fala, né? Você tem o momento do Black Pill. Cara, o momento do Black Pill vai acontecer ainda. Então, tudo que vai rolar aí nesse período, a gente ainda não sabe. Eu vejo que talvez aí a gente vai viver algumas turbulências onde, cara, a comunidade vai ter que viver, processar, absorver tudo que está sendo, tudo que foi discutido, entender como que o mundo vai estar se encaminhando naquele determinado momento, olhar para trás, ver pela história do mundo, a história de tudo que aconteceu com todos os dinheiros que a gente viveu, olhar para a história do próprio Bitcoin, para a comunidade, para as discussões que aconteceram, o que se falou, que cada um que viveu fez parte desse processo e que não está mais aí não vai mais estar, né, no futuro, nesse momento, para poder discutir, contar a história, que esses caras, vamos lá, os founding fathers do Bitcoin, acho que a gente vai acabar vivendo esse processo. Não descarto que isso possa acontecer no futuro, mas na minha visão de hoje, de fato, isso seria uma grande.
é uma heresia pensar nisso, porque de fato estaria indo contra justamente o que é a base e a essência do Bitcoin. Eu tenho uma visão muito similar à sua. Tipo, eu penso que talvez, tipo, primeiro, é um problema pra tão dar lá no futuro que no fundo tanto faz. Tipo, qualquer opinião aqui não muda nada a viabilidade do Bitcoin no meu ponto de vista. Porque esse é um problema, é o que você falou, é um problema no mínimo para daqui a várias décadas, quando chegar nessa questão, provavelmente, mesmo se tiver que ter uma inflaçãozinha, que eu não acredito nesse cenário, para mim é uma coisa que soa muito errada, mas mesmo se tiver que ter, vai ser um negócio que vai crescer de uma maneira pequena em linha com o crescimento de produtividade do mundo. Não vai ser uma inflação que nem a inflação do real, que é tipo 14% em média no ano. Não vai ser uma inflação nesses níveis. Tipo, uma inflação muito pequena é um problema muito menor do que uma inflação grande. Continua sendo um problema. Então, no meu ponto de vista, a gente não vai ter inflação. Eu acho que isso não seria aprovado, não importa que seja o Peter Todd falando, tá ligado? Acho que se o Satoshi aparecesse hoje em dia e tentasse propor alguma coisa, não seria escutado só por ele ser o Satoshi. Acho que o pessoal mandaria ele a merda e mandaria. Tipo, o argumento precisa fazer sentido, não importa quem tá falando. E nesse sentido, eu confio que uma comunidade, entre aspas, porque não é uma comunidade num certo sentido, mas um grupo de indivíduos que tem como premissa essa questão do Don't Trust, Verify, é o grupo de pessoas que vai estar mais ligeiro e mais ligado para, se precisar mudar numa hora, conseguir entrar num certo consenso. Mas a premissa básica é que não faz sentido mudar porque o que está colocado faz sentido e foi pensado de uma maneira teórica para ser estruturado assim porque faz sentido. Tipo, o Bitcoin surgiu por um motivo. Ele é uma solução de engenharia para solucionar um problema, que é criar um dinheiro descentralizado que não possa ser usado para ter amigos do rei que tem vantagens indevidas no sistema. Nesse ponto de vista, tipo, é difícil imaginar certas mudanças que favoreçam players, é difícil. Não sei, viu? É um negócio que realmente precisa valer a pena e é um negócio que foi pensado para adereçar certas coisas. Então tem muitas decisões que são de design mesmo, são decisões que a gente escolheu, a gente não, Satoshi escolheu fazer desta maneira porque é a maneira que resolve tecnicamente essa questão. Então acreditar que vai ter mudanças, essa mudança precisa estar tão bem embasada para conseguir convencer a comunidade inteira que é uma solução melhor ainda do que a solução do que todo esse movimento que o Satoshi foi o último desse movimento, porque o último porque ele chegou na solução, mas antes todos estavam tentando chegar nessa solução desse problema. Que não sei, assim, tipo, é muito difícil no meu ponto de vista imaginar uma mudança dessas, ainda mais muito estrutural que nem mudar a taxa de inflação, assim, mudar a taxa de inflação é mudar o limite da oferta, né? Um negócio que é muito premissa básica, assim, pelo que eu entendo como Bitcoin. Cara, com certeza, eu acho que nisso cabe o papel da comunidade, do que a gente vive hoje, de ter tudo isso registrado. Cara, essas discussões têm que tem que ser registrado. Eu acho que a comunidade tem que crescer, evoluir, amadurecer em termos disso, ganhar recurso, ganhar peso intelectual para conseguir tomar uma decisão dessas de maneira cada vez mais embasada. E isso, por isso que para daqui 50 anos, isso ser buscado de volta, isso ser revisitado, e de fato algum tipo de decisão ser tomada ou não. Mas é um problema lá para frente, de fato. É justamente isso. Bom, deixa eu te fazer agora a próxima pergunta do ANCAP Liberty, provavelmente, que é ACP LBTY, acredito que seja ANCAP Liberty, que é para explorar a situação da mineração no Brasil. Quais são os prós e contras?
Cara, vamos lá. Mineração no Brasil. Primeira coisa que a gente viveu no Brasil no passado, uma energia muito cara. Hoje no Brasil a energia está barata pra caramba. Quer dizer, ano passado a gente estava com escassez hídrica, agora a gente está chovendo um monte, tem energia abundante, para a LD está pagando R$ 55 o megawatt-hora. Então, cara, a energia no Brasil hoje tem. Qual é o problema principal do Brasil hoje, em termos de mineração? É você importar as ASICs. Teve aquele negócio que saiu, a lei ex-tarifário, que diminuiu o imposto de importação das ASICs com eficiência melhor do que 34 joules por terahash. O que isso significa na prática? Significa que lá das cascata de impostos gigantesca de importação, você cortou o imposto de importação, você não diminuiu ICMS, você não diminuiu o PIS/COFINS, você não diminuiu o IPI, você diminuiu só esse cara. Isso se aplica para empresas que importam. Você vai importar um radar, processo bonitinho. Se você é uma pessoa física que está importando isso, cara, você vai importar via importação simplificada. Cara, isso daí vai dar mais ou menos quase 90% de imposto em cima. Porque você tem 60% de imposto de importação e você tem o ICMS que incide por dentro de tudo isso de 17% para mais. Então, na prática, o grande problema de você minerar no Brasil é você trazer as ASICs para cá, porque a ASIC não é viável. Então, você vai trazer a máquina para cá, você vai minerar com o preço de energia que você tem aqui e você basicamente nunca vai ter payback da máquina. Quando que faz sentido você minerar no Brasil? Cara, com o preço de energia que você tem, em casa, é você querer ter Bitcoin sem KYC. Ou seja, mesmo que você está comprando num premium, você está comprando num premium que ainda faz sentido porque você está fazendo com privacidade. Exato, se você quiser fazer sem KYC, cara, faz sentido. Mas você minerar para você ter uma operação viável, complicado é você importar as máquinas. Além do que, você tem um ponto que é ainda não existe um entendimento claro de como que essa atividade vai se enquadrar no Brasil. E aí a gente entra naquele ponto que a gente falou lá no começo de segurança jurídica, né? Como que é a segurança jurídica desse mercado aqui no Brasil? Cara, você não sabe se daqui um ano, daqui a pouco você fez um investimento gigantesco, algum político, algum cara aí que tem a caneta e rabisca um papelzinho lá e diz que a tua atividade virou ilegal, do dia para noite você virou um criminoso porque você está vendendo Bitcoin no Brasil. Mas, aí, nisso, cara, nós, Arthur Mining, a gente vai minerar no Brasil. A gente já tem isso, a gente está desenvolvendo projetos e maneiras de como a gente transformar essa atividade em viável dentro do Brasil. Então, a gente quer fazer isso aqui, a gente vai fazer, a gente vai assumir esse risco. Mas Brasil, de fato, é um campo, não é um terreno tão bonitinho e organizado como você fazer isso nos Estados Unidos. Bom, deixa eu passar. Como a gente já está avançado no tempo, minha vontade era perguntar mais se pode dar mais um spoiler dessa questão de mineração no Brasil. Se quiser, dá um spoiler, senão eu passo para a próxima pergunta. Cara, minerar no Brasil, basicamente, o que a gente está entendendo é que existe energia abundante aqui. Tem gente que tem energia sobrando e que quer minerar. Só que esses caras não sabem operar e eles não têm acesso a hardware, enfim, da maneira que a gente consegue ter. Então, a nossa ideia é justamente conseguir viabilizar isso aqui dentro do Brasil de uma forma profissional e organizada, né? Com basicamente segurança jurídica também. Perfeito. Bom, curiosidade de perguntar mais, mas vamos mudar de pergunta porque eu não sei se posso aprofundar esse tema e dar spoiler ou não. O Void Dark, que é um plebe que está sempre presente no Twitter também, fala assim: corrida tecnológica por equipamentos mais eficientes. Não é frustrante para o minerador saber que os equipamentos à venda hoje já estão ultrapassados? Quem está próximo das novas tecnologias tem uma vantagem muito grande.
Tipo, como essa questão de estar sempre correndo atrás para nunca chegar e tá sempre tendo que correr atrás, desse ponto de vista tecnológico. Cara, é aquilo que a gente falou antes também, né? Hoje você já está num ponto na curva pela lei de Moore, onde os saltos não são mais tão factíveis. Então hoje a gente já consegue falar numa ASIC que pode durar mais de 5 anos e ela ser viável por mais de 5 anos. A gente pode falar até 7. Vamos falar em termos de viabilidade de mineração, não de vida útil dela, porque se você colocar ela na imersão, cuidar direitinho dela, a gente já pode falar que ela pode durar muito mais. Só que antes, uma máquina que era de uma geração muito anterior, quando você tinha a melhoria, né, a melhora no tamanho dos semicondutores, dos circuitos, de fato, uma máquina que era viável não deixava de ser, porque ela não era mais eficiente o suficiente, né? Você tinha saltos de eficiência muito grandes. Então, hoje, isso tende a diminuir essa velocidade. Mas, de fato, o que isso se reflete dentro do mercado de mineração? O mercado de mineração ele é um mercado de capital intensivo. Então, você precisa sempre de investimento para você conseguir crescer. Por isso, isso é até algo que a gente viveu muito dentro desse processo de investimento, onde a gente é uma empresa de alto crescimento, com altas margens, com alto potencial de compound growth, né, reinvestindo o próprio capital, mas ao mesmo tempo a gente tem que crescer muito rápido para a gente conseguir estar acompanhando essa escalada no mercado. Então a gente tem que ter injeção de capital externo também. Tem que ter não, né? A gente cresce muito mais e se torna muito maior tendo, porque só vivendo de maneira orgânica a gente também consegue ter isso. Mas para a gente conseguir alcançar a escala e o tamanho que a gente quer, a gente por isso busca capital externo, porque é uma atividade de capital intensivo. Por quê? Porque eu preciso comprar hardware, eu preciso comprar infraestrutura, eu preciso fechar contrato de energia, eu tenho que colocar, de fato, cara, ferro e silício e cobre para rodar e fazer esse negócio funcionar. E isso é mineração. Mineração é indústria. Cara, é energia e é matéria, é palpável. Então, por mais que a gente esteja aí tratando de um ativo extremamente difícil de ser compreendido como é o Bitcoin, quando você olha para o lado e você vê um container fazendo um barulho ensurdecedor, com as máquinas ligadas, gerando um calor tremendo, e de um lado do container você vê neve porque está nevando, e do outro lado, onde tem a exaustão, você vê o chão toda a neve derretida, você fala, caraca, meu, isso aqui existe e funciona. E isso é minerar, isso que sustenta a rede. Perfeito. Cara, entrando um pouco mais até na questão da pergunta anterior, na verdade, que é a questão sobre o Brasil, que é, bom, talvez eu leia errado esse nome aqui, é o Fly Descabelei. Sei lá se é descabelar e descabelei, se é descabelado, não sei, mas é o Fly Descabelei. Pergunta que, sendo o Brasil um país extremamente interessante para a produção de energia, por que ainda não temos grandes mineradoras aqui? E, tipo, você tocou isso antes, então, pensando no futuro, a tendência é a gente ter, visto que a energia aqui é abundante? Cara, eu acredito que sim. A gente tem a gente tem a energia é o principal insumo. A gente tem energia, o que a gente precisa ter, e estamos trabalhando nisso, é conseguir trazer o hardware para cá num preço competitivo. Basicamente é isso. E, obviamente, um ecossistema, porque vamos lá, uma coisa é eu minerar em casa, e eu ser um minerador, e que eu quero os meus BTCs, e eu quero os meus satoshis, enfim. E isso, cara, todo mundo, como eu falei lá bem lá no início também, todo mundo pode ter acesso a isso. Agora, você fazer isso em escala industrial e você fazer isso como um business, você precisa de uma série de outros dentro do teu framework de trabalho, você tem que ter uma série de requisitos para você cumprir, porque você vai virar uma empresa, você vira um negócio. E aí, de fato, para isso, cara, você tem que ter segurança jurídica, você tem que ter segurança
bancária, você tem que conseguir, de uma certa maneira, saber que você tem de aquilo que você está gerando de cripto, você vai conseguir uma parte disso, 100% disso, como for sua estratégia, converter em moeda fiat, que é o que é aceito pela companhia de energia, e é o que, às vezes, a legislação vai te obrigar a pagar os seus funcionários, ou você arcar com as suas despesas e fazer seus investimentos. A gente não vive ainda um mundo hiper-bitcoinizado, né? Isso ainda não existe, então você tem que estar em um local para você conseguir ter escala, onde você tenha esse tipo de garantia, senão você não vai para investir nesse lugar. Então, e nesse sentido, cara, eu vejo que o Brasil já avançou muito nisso. Você não escuta mais hoje coisas que se escutava aí há 3, 4 anos atrás de corretoras não conseguindo honrar uma venda de um BTC porque os caras tiveram as contas de banco fechadas e não conseguiam depositar a grana na sua conta, quando você queria fazer uma venda e uma retirada. Cara, isso aconteceu. Teve gente muito grande do mercado que ficou rodando aí por muito tempo com conta bancária baseada em liminar na justiça, porque os bancos fechavam as contas dos mineradores, das exchanges. Desculpa, estava falando de exchange, das corretoras, né? Os caras fechavam as contas deles. Saca? É surreal isso. E como que o cara conseguia pagar um salário para alguém com isso? Então, o Brasil, nesse sentido, avançou. Existe esse desafio do imposto, do imposto para você conseguir trazer as máquinas aqui. E existe o desafio ainda de como que isso vai ser enquadrado dentro da legislação. Só que aí, cara, uma vez conversando com um cara, o Bernardo Quintão, foi um dos caras também que trouxe o Bitcoin para mim, cara que eu admiro pra caramba. Na época eu estava conversando com o Bernardo sobre questão de tokenização e tal, e o Bernardo comentou um ponto, ele falou assim, cara, você quer ser o primeiro do mercado? Você saiba que você vai sofrer muito. Você vai passar por todos os perrengues, por todas as não é agressões, porra. Você vai ser perseguido, né? Você vai sofrer todos os tipos de sanções enfim, todo mundo vai vir atrás de você porque o teu mercado não é regulado, né? Tua atividade não é regulada. Só que você vai ser o primeiro, então esse é o preço que você paga. Então os mineradores no Brasil vão sofrer isso. Porque depois que tiver tudo regulado e bonitinho, então, obviamente também a grande janela de oportunidade já passou. Então esse pelo menos é o cenário que eu vejo. Deixa eu te fazer uma pergunta então, baseado. Você falou muito sobre trazer as máquinas para o Brasil. Só que no fundo as máquinas são compostas de elementos e os elementos talvez possam ser montados fora, metade serem trazidos para o Brasil ou serem até produzidos no Brasil. Tem maneiras alternativas de pensar nessa estruturação? Eu nunca vi nada a respeito, mas pensando aqui me parece que faz sentido. Cara, você basicamente pode conseguir. Cara, você tem que conseguir ter arranjos tributários onde trazer tudo isso para cá se torna inviável. Vamos lá. A TV que a gente usa hoje, ela sei lá, eu tenho uma TV da Samsung em casa. A Samsung basicamente não é a TV que sai da fábrica deles lá no Oriente para cá. Existe todo um processo que acontece aqui dentro. Então, o que acontece é que a gente tem que ter meios e maneiras de viabilizar isso aqui no Brasil, de trazer isso para cá, ou seja, fazendo aqui, whatever, como for o arranjo, de tornar pelo menos a carga tributária desse produto colocado aqui viável, que hoje não é. Hoje ela é basicamente inviável. Entendi. Então o problema você acha que é mais a carga tributária até do que a questão de segurança jurídica no Brasil? Cara, basicamente hoje sim. Hoje sim. Cara, vamos lá. A segurança jurídica você resolve um pouco depois, né?
Cara, você começa a minerar aqui, você vai lá, paga seu imposto do jeito que for, do que você minerar, como que você vai resolver, depois você resolve isso com a receita. Mas você precisa gerar receita para sua empresa, né? E aí, para isso, você tem que conseguir ter viabilidade no teu modelo de negócio. E aí, se você pega uma máquina que ela custa 10 e ela chega aqui a 20, cara, e aí basicamente o cara que te vende a 10 ele faz uma conta, e isso é o que os mineradores, o que os vendedores de máquina têm. O preço de máquina ele é diretamente correlacionado com o preço do BTC, e ele é uma conta burra de payback na máquina. O cara vai botar isso aí mais ou menos em 12 meses, então imagina que se você tem o dobro do preço da máquina quando chega aqui no Brasil, você está falando que você vai ter o dobro de tempo de payback do que os outros caras do mundo. Então, o teu negócio ele já morre na base, né? Porque você tem um dos piores locais do mundo para você ter eficiência na sua operação. Cara, aproveitando esse tema e falando de eficiência na operação, é, a gente falou bastante dos Estados Unidos e agora a gente está falando bastante do Brasil. Mas isso são dois de 170, 180, depende, sei lá, se é a ONU que reconheceu, o país que chamou a independência ele mesmo. Eu não sei o número oficial de países no mundo, mas no fundo falamos de duas jurisdições entre várias outras. A Arthur pensa em alguma outra jurisdição ou a gente não pensa por algum motivo? Porque, sei lá, na Islândia tem energia abundante. Tem vários países do mundo que têm energia geotermal em ilhas vulcânicas espalhadas por aí. Tipo, a Arthur em específico ou a indústria de mineração como um todo, tipo, esses lugares mais isolados já estão começando a ser pensados como alternativas? Você acha? Cara, cara, para a gente, o que, assim, cumprindo requisitos de segurança jurídica, de sistema, enfim, de sistema bancário que funcione e que a gente tenha os incentivos necessários, cara, a gente não é fechado a nada. Obviamente, para o que a gente está passando hoje pelo Series A, que a gente está expandindo nos Estados Unidos, nos planos expandindo nos Estados Unidos, mas não fechamos portas. E, obviamente, vamos fazer coisas no Brasil também, mas as portas não são fechadas. Tem uma resposta bem de político, quase, né? É, você respondeu com um gerador de lero-lero, mas às vezes é importante saber quando usar o gerador de lero-lero. Porque de fato é isso. É, assim, a gente não vai negar uma ótima oportunidade, mas a gente não está buscando hoje ativamente coisas exóticas. Acho que esse é o ponto. Sim, não queremos sarna pra se coçar, mas se a bola chegar redondinha na marca do pênalti, a gente chuta pro gol, Vamos, basicamente. vamos conversar, né? A bola É, chegou aqui, cara, vamos conversar. cara, eu esgotei minha pauta. Deixa eu te perguntar então de uma maneira mais ampla, assim. Você acha que tem algum ponto sobre. Pode ser sobre a trajetória da Arthur, pode ser sobre o momento presente da Arthur, pode ser sobre a história do Bitcoin e da mineração do Bitcoin, sei lá, de tudo que a gente conversou. Tem algum tema que a gente deixou de tocar e você acha que tá fazendo falta e que a gente precisava tocar? Cara, eu acho que não. Acho que não, Letão. Acho que a gente está. A gente conseguiu cobrir bastante e, cara, talvez um dos pontos que eu acho que é, pelo menos na minha visão, é onde a gente tem uma deficiência muito grande no conteúdo e é na educação que tem que ter, que tem que se transmitir sobre o mining, sobre mineração. Hoje a gente já está aí, cara, quilômetros à frente do que era quando eu comecei e anos-luz à frente do que quando o Rudal, o Regis começaram a Wise, o Ray mais antes ainda. Só que ainda é pouco. A gente ainda tem
muita desinformação no mercado, a gente tem muita gente ainda falando bobagem, a gente precisa, acho que a comunidade amadurecer nesse sentido, a gente tem que ter mais gente, cara, a gente estava conversando aquele dia no posto, né? Você entrou na Toca do Coelho já vendo Michael Saylor, né? E, cara, eu entrei no momento, tipo, pós-crash dos ICOs e pirâmides, cara, Bitcoin coisa feia. Cara, já foi um avanço muito grande que a gente vive hoje para o que era antes. E a gente tem que cada vez consolidar isso mais, porque, de fato, lá no futuro, quando a gente for daqui 50 anos, quando a comunidade talvez for discutir, porque a gente está num momento péssimo, se a gente tem que inflacionar a base para conseguir manter a rede ativa, cara, as pessoas vão ter que voltar em tudo isso que a gente está conversando aqui, do que os outros caras estão conversando, e ver qual que era a base, qual era o fundamento do pensamento, e a decisão deles vai ser baseada nisso. Acho que e todo mundo entender qual que é a essência do que a gente está fazendo, né? Cara, como você falou, você começa a entrar dentro desse mundo, você começa a entrar na toca, você começa a ver as coisas, e é uma epifania atrás de outra, você entendendo primeiro o que é o dinheiro, depois você entende o que não é dinheiro, é como que ele é distribuído, quem que gera dinheiro, quem que não gera, o poder que gerar dinheiro, esse monopólio, né? O que esse monopólio permite para quem tem ele. Você entende quem que de fato é o rei, quem que são os amigos do rei, e você vai com isso mudando completamente a maneira como você enxerga tudo. E isso não é complexo. Essa maneira de ver as coisas não é assim incompreensível, mesmo para quem não é um grande conhecedor de economia. E, de fato, eu não estou falando que eu sou um grande conhecedor de economia, muito pelo contrário. Mas o que eu quero dizer, isso tem que ser palpável para todo mundo. A gente tem que conseguir falar com o tiozinho da esquina e ele entender isso, porque ele vive isso, ele vê o dinheiro dele perdendo valor a cada dia. Ele vê as coisas ficando mais caras, mas ele não entende por que isso acontece. A partir do momento que ele começar a entender um pouco mais disso, e ele descobrir que existe uma maneira onde ele possa guardar valor, o incentivo muda. E, de fato, é isso que a gente precisa chegar. É um mundo onde o incentivo seja válido. E nisso o mundo fiduciário não é, né? É aquilo que, voltando ao nosso amigo, ele fala, que a sociedade que te premia por ser vagabundo, ela não prospera. Que é um negócio tão simples, né? Mas o pessoal não consegue ver como esses. É isso, tipo, um prêmio pra não fazer nada incentiva as pessoas a não fazerem nada. A não fazer nada. É simples assim. Cara, e vamos lá. Estava em viagem agora e conversando com um pessoal europeu. Cara, o sujeito lá no interior da Toscana não consegue encontrar um funcionário. E o cara paga 1.500 euros para o cara trabalhar no restaurante dele, com moradia, luz, água, tudo embutido. 1.500 euros para o cara limpinho. O cara não consegue um funcionário. Porque não querem trabalhar. Porque ninguém quer trabalhar, porque recebe. Não quer se dispor a isso. E aí? Cara, daqui a pouco esse tiozinho aí fecha o restaurante dele. Eu Ele tem ali. ouso, eu ouso falar disso. Um amigo meu acabou de passar 20 dias em Portugal e na Espanha e falou que conheceu uns brasileiros lá que falavam, cara, é só você aparecer para querer trabalhar que eles estão te contratando.
porque aqui os europeus não estão acostumados a trabalhar, tem muito pouco jovem, então qualquer mão de obra possível é muito valorizada. E no fundo essa é a realidade de um mundo que teve menos filhos, né, de uma geração para outra. Cara, e basicamente, se você não tem esses incentivos para você conseguir guardar dinheiro, para você conseguir prosperar, e guardar recursos, porque esse é o grande ponto, né, cara? O dinheiro, ele é o que te permite ter recursos para você prosperar. Esse é o ponto. E aí, quando você tem, teoricamente, uma outra entidade que te provê tudo isso, esse estímulo, basicamente, some. Só que isso é insustentável, né? Porque isso só é permitido quando, de fato, você tem outros caras na cadeia gerando esse recurso para fazer. Só que aí, de fato, quando você tem um mundo onde essa força de trabalho começa a diminuir, essa estrutura começa a colapsar. E Cara, aí a gente está aí agora vivendo justamente um ponto e tendo na mão um elemento que vai ser o grande catalisador dessa revolução, né? eu diria que é dessas revoluções, né? Tipo, É, tem a revolução mais libertária, a relação do dinheiro, assim, e querendo ou não, que a gente estava falando também da escassez energética, que escassez energética é igual a pobreza, abundância energética é igual a abundância, né? Tipo, numa linguagem bem simplificada, assim. Então, ter acesso a mais energia permite a humanidade chegar mais longe, basicamente. Sei lá, se torna viável uma tecnologia de remoção de carbono da atmosfera, sei lá o que vai fazer com nanomateriais, mas assim, desde que o homem é homem, a gente funciona num algoritmo simples. A gente joga mais energia num problema e aí a gente soluciona o problema. Isso é a história da nossa raça, assim, da nossa espécie. exato, exato. Cara, é por isso que energia é o recurso que vai trazer prosperidade. Pobreza energética é pobreza. Então, você limitar as pessoas a terem acesso à energia é um dos maiores crimes contra a humanidade. Né? O caminho não é reduzir o consumo de energia, o caminho é arru- descobrir uma maneira de catalisar o uso de energia que é saudável, que é positiva para o meio ambiente. E a gente descobriu uma tecnologia que faz isso, né? E aí, Otimizar o emprego da energia, né? Otimizar a eficiência do uso dela, né? puta, eu gosto muito do pitch da Arthur nesse sentido, que é aquela coisa que é monetize waste energy, que é isso aí, que é Exato, monetizar a energia que está sendo jogada fora. exatamente. Que é Tipo, a energia do flare, é a energia que a planta solar gerou, só que ela não conseguiu despachar para a rede porque de fato não tinha consumo, ou a rede estava congestionada e não conseguiu absorver aquilo, não tinha transmissão. É a água é a hidrelétrica que abriu o vertedouro e que jogou fora aquilo que tinha porque não aquele potencial de energia porque não tinha para quem despachar. Essa energia que a gente quer usar.